Boa noite. Hoje começaremos o segundo capítulo e agora o negócio começa a ficar mais útil. Que antes a gente tinha que assumir, a gente tinha que simplesmente colocar um monte de coisa pronta. E não é para isso que o computador foi inventado. Na verdade, o computador foi inventado como uma invenção, uma evolução da calculadora. Vocês sabem qual é a história das contas da calculadora? Começou, tinha matemáticos que inventaram a matemática. Esses matemáticos eram pessoas mais inteligentes do que a média da população. E esses matemáticos começaram a colocar conhecimento em cima de conhecimento. Chegou uma hora que as contas mais simples já eram uma coisa substituível, que a maioria das pessoas conseguia fazer. E os matemáticos, por estarem dedicados a fazer coisas que requerem uma sabedoria um pouco mais refinada, um pouco mais específica, eles acharam que era uma perda de tempo eles investirem o tempo deles fazendo 1 mais 1. Por consequência, eles treinaram escravos para fazerem contas. Então, as coisas complexas eles faziam e depois mandavam o escravo terminar de calcular e aí eles conseguiam a conta que eles precisavam. Depois disso, teve a abolição da escravidão, teve Revolução Industrial, teve essas coisas todas. Até que conseguiam fazer peças mecânicas de um tamanho consideravelmente decente. E inventaram a calculadora mecânica. Só que a calculadora mecânica é um negócio um pouquinho complexo de operar. E daí, com a invenção da eletrônica, com a dominação da eletricidade e a invenção da eletrônica, inventaram a calculadora eletrônica. Só que o computador, ele consegue ele tem uma capacidade de cálculo um pouco maior. Que ele é uma calculadora gigante. Falei bem resumido. E a história é um pouco mais detalhada. Ela vai ser numa aula de história que eu estou planejando dar ainda. Então, já que o computador é uma calculadora gigante, precisa se fazer conta. Programar conta em si é a coisa mais simples do mundo. É só você escrever a conta e botar ponto e vírgula. É isso. Para você fazer alguma coisa com a conta, você tem que atribuir a conta a uma variável ou botar ela direto como argumento de printf. Então você precisa ou do operador de atribuição ou de um comando de saída, no caso printf, por exemplo, é um exemplo deles. Existem outros. Bom, mas falando assim é meio complicado de se palpar. Vamos mostrar isso na prática. Aí. Então, aí temos um programa que demonstra. Aqui temos a conta mais simples, que tem 5. 5 é um número simplesmente, não tem operação nenhuma. Atribua 5 a x. E aí depois você imprime, o programa inteiro vai imprimir, esses 3 pedaços aqui vão imprimir a variável. Então eu não vou explicar esse printf, tá? Atribua x 5 a x, sim? Vamos rodar o programa. E daí ele pausa, viu? X igual a 5. Ele atribuiu 5 a x. Então, aí agora, o outro pedaço do programa. 10 mais 8. Eu quero saber 10 mais 8, eu simplesmente jogo 10 mais 8, ponto e vírgula. Só que, para o programa faz 10. Se eu botar 10 mais 8, o programa faz 10 mais 8. Mas o programa vai fazer 10 mais 8 e essa informação vai desaparecer da história da existência dessa operação, vai desaparecer da história da humanidade. Ninguém nunca vai saber o que aconteceu. E assim com todas as outras funções.
tudo. O objetivo do teu programa é o printf. Porque do que adianta um programa que não devolve nada para o usuário? Você fez o programa rodar porque você quer um feedback dele. Então, os conceitos básicos são a base mesmo. Mas, então, como é que se coloca para você colocar o 10 mais 8 de um jeito utilizável, você atribui a x. Sim? Então, atribua 10 mais 8 a x. Então, o que acontece? Voltando lá para o programa. X igual a 18, porque 10 mais 8 é 18. Maravilha, o computador não está maluco. Agora vamos para uma mais interessante aqui. Atribua a x o valor de x menos 17. Lendo assim não faz sentido, porque assim o resultado seria menos infinito, porque cada vez que você tira 17 de x, o x fica 17 números abaixo. Então você teria que abaixar x indefinidamente até o mundo acabar. Na verdade, não é assim que se lê essa linha. Essa linha se diz: sabe o valor antigo que x tinha? Então, você pega ele, tira 17 e atribui ao novo valor de x. Aí o negócio faz sentido. Aí você vai pegar, ou seja, o x antigo vai tirar 17 e vai virar o x novo. Um x não é igual ao outro. É o único caso em que uma variável não é igual a ela mesma. Tira esse j. xj não é igual a x mesmo. Então, vamos ver, vai dar 1. Ó, deu. Calculadora, o computador não está maluco. Aqui embaixo, x igual a 9. Eu declarei x um número ímpar qualquer que eu quis que fosse 9 por um motivo que nem eu sei. Detalhe que x é variável int. E aí, eu vi aqui subtração ou multiplicação. Dá a mesma coisa com divisão e com multiplicação. Só que lembrando que divisão é barra, não contra barra. Ele não é e não aqueles nem dois pontos, nem dois pontos com tracinho no meio é barra. E multiplicação não é x, é asterisco. Mas se você usa muito a calculadora do Windows com o teclado, você já acostumou com isso. Bom, e para quem usa calculadora gráfica de celular, tipo, uma calculadora recomendada que eu recomendo para Android é a Algeo. Ela é bem feitinha, bem fácil de usar. Ela traz o resultado de um jeito claro. Eu gosto dela. E você vê lá que quando você coloca x elevado a alguma coisa, ela parece um acento circunflexo. Acento circunflexo aqui não funciona. Não é assim que você eleva um número a outro. Eu mostro daqui a pouco. Então, aí vamos usar essa conta como argumento de printf e vamos também colocar um operador novo que não é usado fora do universo da programação. Então, ele vai imprimir 9 dividido por 2 é igual ao número que ele conseguiu. Com o resto, então, o próximo número. Aí o primeiro argumento é x dividido por 2. Ele vai dividir um número ímpar 9 por 2. Não vai dar 4,5, vai dar 4 porque é uma variável inteira. Então o meio vai ser ignorado. Aí com o resto. Isso aqui é um operador chamado operador de módulo. Módulo aqui não é o módulo que nos ensinaram na aula de matemática da escola. Não, é outro módulo esse. Não é a distância de um número a zero. Detalhe, módulo em matemática não é um número que sempre é positivo, é simplesmente a distância a zero. Distância necessariamente é sempre positiva, porque não dá para você andar menos 1 metro. Porque no momento que você anda menos 1 metro, você está andando mais 1 para a direção oposta, mas está andando 1 metro. Não dá para uma coisa estar a menos 1 metro da outra, senão ela entrou na outra. Aliás, nem isso dá para falar, porque, bom, não faz sentido. É errado dizer isso.
E, inclusive, módulo de complexo precisa de Pitágoras, mas isso não é nosso assunto agora. Esse módulo aqui, ele te dá o resto de uma divisão de um número para o outro. No caso, para você usar esse operador, a variável tem que ser inteira. Então, o que está escrito aqui é que o argumento do printf é o resto da divisão de x por 2. É isso aqui que está escrito aqui. Esse argumento aqui é o resto da divisão de x por 2. X, no caso, é 9, então vai dar 1. Se der 2, tem algo errado, porque é divisão por 2. Também não pode dar meio. Então vamos para o programa. Aqui, ó. 9 dividido por 2 é igual a 4. Isso aqui é um 4, porque x dividido por 2 é 4. E aí com o resto, 1, que resto da divisão de x por 2 é 1. Sim? Pronto, o programa fechou. Vocês viram que eu botei um novo arquivo de cabeçalho? Esse arquivo de cabeçalho serve para usar o comando poll, que eu vou falar agora. Mas só para provar para vocês que essas contas de mais, menos e dividido vezes não são necessárias são da biblioteca padrão, não são do Math. Eu vou colocar ela como comentário só para mostrar que funciona. Funcionou. Então, ela não é necessária para isso, tá? Math.h é necessária para isso daqui. Se printf ou getchar é igual ao resto do programa, que ele simplesmente imprime a conta. Esse comando aqui é interessante e ele é utilizado de um jeito interessante também. Ele é uma função que ela é uma operação matemática. Isso também é igualzinho como se atribui variável com getchar. Vou mostrando daqui a pouco. Aqui você tem aqui atribua a x o valor que a função retornou. Vocês viram que a função sempre tem um return alguma coisa, assim? Essa função poll também tem uma return. No printf também tem. O getchar também tem. Todas têm um return. O return do poll é o primeiro número elevado ao segundo número. No caso, seria 2 ao cubo, que é 8. Vamos provar que funciona. Ó, 8. Potência de 2 elevado à terceira, 8. Pegar uma variável com getchar é igual. É importante também dizer que os operadores eles seguem a ordem de precedência da matemática. Com o operador módulo junto com a divisão ou multiplicação. Então, se você botar uma conta imensa, ele vai fazer primeiro o módulo divisão ou multiplicação, só depois a soma, subtração e soma e subtração. E por último de tudo vai o operador de atribuição. Bom, então é isso aí. Na próxima aula eu ensino como é que se usa scanf e o getchar vai junto, porque é tudo o mesmo assunto. Então, bem-vindos ao segundo capítulo e agora que começa a programação de verdade.